Lewis Hamilton tem 106 vitórias na F1, 7 títulos mundiais, mais poles do que qualquer outro piloto da história. Mas dentro de toda essa lista impressionante de números, existem 5 momentos específicos que se destacam de um jeito diferente. Não porque ele foi mais rápido ou porque o carro era o melhor, mas porque o que aconteceu nesses momentos parecia impossível enquanto estava acontecendo. Hoje a gente vai contar essas 5 histórias, do número 5 ao número 1, do incrível ao absolutamente impensável. Bora lá! Número 5. Brasil 2008. O título na última curva da última volta. Vamos começar com uma história que, se você nunca viu, parece ficção científica. E mesmo quem viu ao vivo ainda não acredita completamente no que aconteceu. Era novembro de 2008, última corrida da temporada, aqui em Interlagos, em São Paulo. Hamilton precisava terminar em 5º lugar para ser campeão. Felipe Massa precisava vencer e estava vencendo com a torcida brasileira nas arquibancadas, só esperando para comemorar o título do ídolo local. Na penúltima volta começou a chover. E aí o roteiro virou de cabeça para baixo. Hamilton não estava em 5º, mas um carro que não estava esperando a chuva. A Toyota de Timo Glock, que havia ficado de fora para não trocar os pneus, começava a deslizar pelos 4 cantos da pista nos pneus slicks completamente inúteis no molhado. Enquanto Massa cruzava a linha e a Ferrari explodia em comemoração, mecânicos se abraçando, champanhe abrindo, todo mundo convicto de que o título era do brasileiro, Hamilton ainda estava completando a última volta em 6º, perdendo assim o campeonato. Com uma curva para acabar, Hamilton se aproximou de Glock, que literalmente mal conseguia manter o carro na pista, nos pneus de pista seca e inadequados para o asfalto molhado. Na última curva do último GP do ano, Hamilton passou por dentro. 5º lugar, campeão por um único ponto. A Ferrari entrou em colapso, a McLaren explodiu em festa e Hamilton, aos 23 anos, se tornou o campeão mais jovem da história da F1 até então. Nas palavras dele depois da corrida, nunca desisti. Na última curva consegui passar o Timo. Simplesmente incrível. Estava gritando no rádio. Consegui? Consegui? A equipe só confirmou que ele era campeão e ele entrou para a história. Número 4. Bahrein 2014. O duelo que provou que o híbrido podia ser épico. Se alguém te contar que a corrida mais empolgante da era híbrida da F1 foi disputada entre 2 companheiros de equipe em igual maquinário, você provavelmente vai duvidar. Mas o GP do Bahrein de 2014 foi exatamente isso, e foi um dos melhores duelos da história da categoria. A F1 tinha acabado de mudar para os motores turbo-híbridos V6 em 2014, e os críticos estavam loucos. Carro sem som, pilotagem econômica, esporte morto. E então chegou a 3ª rodada da temporada, no deserto do Bahrein, na primeira corrida noturna da história do circuito. Hamilton e Nico Rosberg saíram lado a lado para aquele que o próprio Rosberg descreveu como a maior batalha que já tive. Por 57 voltas, os 2 companheiros de equipe foram roda a roda, troca a troca, tática a tática. Rosberg tentou ultrapassar Hamilton pelo menos uma dúzia de vezes. Rosberg usou um modo de motor proibido pela própria Mercedes e ainda assim não conseguiu passar. Na volta 18, Rosberg passou por dentro e assumiu a liderança. Hamilton recuperou imediatamente, em velocidade assustadora pelo lado de fora. Rosberg tentou de novo e de novo. Depois de um safety car na fase final, que colocou Rosberg com pneus mais macios numa vantagem de aderência clara, ele fez seu ataque final a 5 voltas do fim, e Hamilton, nos pneus mais duros e mais velhos, simplesmente fechou a porta com uma precisão que não deixava espaço de nenhum centímetro. Hamilton venceu por pouco mais de 1 segundo. Depois da corrida, veio a informação de que Rosberg havia usado modos de motor explicitamente proibidos pela equipe para tentar superar o companheiro, e ainda assim não foi suficiente. Número 3. Mônaco 2019. 60 voltas num pneu que não existia mais. A gestão de pneus é uma das habilidades mais valorizadas na F1. O que Hamilton fez em Mônaco em 2019 vai além de qualquer definição razoável do que gestão de pneus significa. Hamilton liderava a corrida quando um acidente do Leclerc acionou o safety car. A equipe o trouxe para os boxes e cometeu o erro estratégico de colocar pneus médios, que eram os mais macios disponíveis naquele ponto da corrida, com mais de 60 voltas pela frente. Mônaco é um circuito onde ultrapassagem é praticamente impossível, então quem quer que estivesse na frente quando o safety car acabasse, ficaria na frente por muito tempo.
O problema? Hamilton estava na frente. Com pneus que a própria equipe sabia que não durariam nem perto das 60 voltas necessárias, e logo atrás dele estava Verstappen, com pneus mais duros e mais novos, em modo de caça total. Por mais de 40 voltas, Hamilton conduziu aquele carro de uma forma que fazia parecer que os pneus estavam bem, quando claramente não estavam. A cada volta, o rádio ficava mais dramático. "Os pneus estão mortos", ele gritava para a equipe. A resposta era sempre a mesma: "Não tem o que fazer, aguentem mais algumas voltas." Verstappen estava com DRS o tempo todo durante as últimas 20 voltas. Tentou ultrapassar e não conseguiu. Em Mônaco, o piloto na frente tem vantagem enorme porque as ruas são estreitas e o carro da frente pode bloquear qualquer tentativa. Mas a perda de ritmo de Hamilton por causa dos pneus mortos era visível nos dados. E ainda assim, volta após volta, ele manteve o espaço necessário. Hamilton cruzou a linha com uma vantagem de menos de 1 segundo sobre Verstappen, com os pneus basicamente destruídos, por 60 voltas, em Mônaco. A imagem de Hamilton no cockpit depois de cruzar a linha, exausto, quase incrédulo, diz mais do que qualquer estatística. Número 2. Silverstone 2020. Vencer numa corrida com 3 rodas. Este é provavelmente o momento mais cinematográfico da carreira de Hamilton, e também o que parece mais impossível quando você realmente para pensar no que aconteceu. Era o GP da Grã-Bretanha de 2020, em Silverstone vazio por causa da pandemia. Hamilton liderava confortavelmente, já pensando em mais uma vitória em casa, quando o pneu dianteiro esquerdo do carro do seu companheiro Bottas simplesmente explodiu. A equipe alertou Hamilton imediatamente para reduzir o ritmo e parar nos boxes. Hamilton, muito próximo da linha de chegada, decidiu continuar por mais uma volta. E aí aconteceu o impensável. Na última volta, exatamente quando estava a poucos quilômetros da bandeirada, o pneu dianteiro esquerdo do próprio Hamilton explodiu também. O que restou na roda era literalmente metal raspando no asfalto. O carro ficou praticamente sem controle de direção. A velocidade caiu abruptamente. E do outro lado do circuito, Max Verstappen, em pneus completamente novos e frescos, estava a segundos de distância e voando. A cada curva que Hamilton completava naquele estado, a diferença diminuía. 10 segundos. 6. O comentário ao vivo virou um momento de loucura coletiva. Nos últimos metros antes da linha, Hamilton tinha pouco mais de 5 segundos de vantagem. Ele cruzou a linha em primeiro, com 3 rodas. O próprio Hamilton disse depois: "Não sabia o quanto estava perdendo, só sabia que precisava chegar." Depois da corrida, ele descobriu que Verstappen havia fechado de 30 segundos para menos de 6 em questão de uma volta. Tendo mais uma volta completa sem que o pneu explodisse, Max teria passado Hamilton sem nenhuma dificuldade. Número 1. Alemanha 2018. De 14º a campeão na casa de Vettel. E chegamos ao número 1, e essa é uma história que tem tudo. Rival favorito, casa do adversário, falha mecânica cruel, chuva no momento exato e uma virada que mudou completamente o campeonato naquele ano. Era o GP da Alemanha de 2018 em Hockenheim, literalmente a corrida em casa de Sebastian Vettel, que havia nascido a 40 km dali. Vettel liderava o campeonato, estava na pole e tudo apontava para uma tarde de coroação do alemão diante da própria torcida. Hamilton, por outro lado, sofreu uma falha hidráulica no qualifying no sábado que o impediu de participar do Q2. Resultado, 14º no grid, num carro que, naquele ponto do campeonato, estava 8 pontos atrás de Vettel na tabela. Era um fim de semana que poderia ter afundado de vez o título do inglês. Na corrida, Hamilton foi subindo posições de forma metódica, não espetacular, não dramática, apenas precisa. Aproveitou estratégias internas da Ferrari que saíram erradas, onde Raikkonen e Vettel acabaram se prejudicando mutuamente nas paradas. Enquanto os rivais se atrapalhavam, Hamilton se manteve em pista com pneus mais velhos, esperando o momento certo. E então, na volta 52, a chuva chegou levemente na curva 13, a Sachskurve, dentro da seção do estádio, lotada de torcedores alemães. Vettel, liderando confortavelmente com 8 segundos de vantagem sobre o pelotão, freou como havia feito tantas vezes antes naquela corrida. Só que desta vez, a traseira do carro simplesmente foi embora. O Ferrari deslizou pelo cascalho e foi parar nas barreiras. Vettel bateu o volante com raiva e pediu desculpas pelo rádio em lágrimas.
A torcida alemã no estádio ficou em silêncio. E Hamilton, que havia largado em 14º, que havia passado a tarde subindo posição por posição, que ninguém dava chances naquele fim de semana, herdou a liderança e cruzou a linha em primeiro. Venceu com Bottas em segundo, dando à Mercedes sua primeira dobradinha em Hockenheim da história. E o que era um déficit de 8 pontos no campeonato se converteu no único domingo em uma vantagem de 17 pontos sobre Vettel, uma virada de 25 pontos de uma corrida para outra. Foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que um piloto venceu a partir da 14ª posição do grid. Mas com um detalhe que torna tudo mais simbólico. Hamilton venceu na casa do adversário, no momento em que Vettel parecia no caminho certo para a glória, aproveitando a única fresta que o acaso abriu naquele fim de semana. É o número 1 porque reúne tudo ao mesmo tempo: desvantagem de grid máxima, campeonato em jogo, carro inferior na qualificação por falha mecânica, paciência cirúrgica durante a corrida e a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa, quando a corrida virou. Não foi só velocidade, não foi só sorte, foi Hamilton sendo Hamilton no momento mais improvável possível. Se quiser comprar produtos da Fórmula 1, lembre de usar nosso link da Amazon que está na descrição. Isso ajuda demais a gente a manter o canal trazendo conteúdo novo sempre. Valeu e até o próximo vídeo.